outras pessoas. É bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Hoje é a nossa última aula, nossa última conversa com o Márcio sobre essa relação do senhorio de Cristo com o trabalho, envolvendo esses temas da tecnologia, a inteligência artificial e todas essas mudanças que vêm acontecendo num ritmo tão rápido que nós temos tido muito pouco tempo e oportunidade para refletir mais profundamente sobre elas. Bom, é a nossa última aula do nosso último módulo do ano. Então, nós queremos passar logo a palavra para o Márcio, porque o conteúdo tem sido muito denso, muito intenso, e a gente quer aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo. Como o André tem dito todas as semanas, mantenha os seus microfones mutados para a gente ter uma qualidade de gravação melhor. Anotem suas perguntas e podem ir mandando pelo chat, pelo bate-papo, para a gente já ir olhando e vendo as perguntas, mas no final nós teremos um tempo dando prioridade para essas perguntas já escritas e abrindo para os comentários, para as dúvidas, para as sugestões, para as contribuições que houverem, tá bom? É bom ter todos vocês aqui e vamos orar agradecendo a Deus por mais esse encontro e vamos mantê-los informados dos cursos que estamos já planejando para o ano que vem, tá bem? Deus bendito, te agradecemos por ter inspirado o Márcio e dado a ele, ó Deus, discernimento para compreender e nos conduzir à reflexão sobre esse tema tão importante, tão necessário, tão crucial para a vida da Igreja nesse tempo em que vivemos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor o abençoe, que o teu Espírito o use, e que os nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração disposto e a nossa mente, que o Senhor nos dê discernimento, capacidade de absorver aquilo que nos será ensinado e aplicar isso, obviamente, na vida, na profissão de cada um de nós. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Márcio, fica à vontade, Deus te abençoe. Tá? Obrigado. O tempo é seu. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui de volta. E eu pensei muito em como aproveitar bem esse tempo, e eu vou dividi-lo em duas etapas. Numa primeira etapa rápida, assim, de uns 15 minutos, eu vou fazer uma revisão do que a gente conversou até agora. Mas eu vou fazer essa revisão pelas palavras de um outro autor que a gente não viu ainda, o Luc Ferry. Vocês vão ver que ele vai abordar temas similares, com uma linguagem um pouco diferente, mas falando das mesmas coisas. Então, eu acho que ele é um ótimo resumo do que a gente já viu até agora. E na segunda etapa, que seria uma etapa um pouco maior, aí os outros 45 minutos, eu queria conversar um pouco mais detalhadamente com vocês sobre o tema da inteligência artificial, e gostaria de fazer isso através aí da mediação de um livro, que é um livro Inteligência Artificial, que eu não sei se eu citei no início, mas eu vou citar hoje, e que foi escrito por uma pessoa profundamente envolvida no mundo corporativo. Diferente dos outros autores, ele não é um filósofo, ele não é um teólogo, ele é alguém de dentro da indústria. E ele trabalhou em lugares cruciais para desenvolver a inteligência artificial. É uma das maiores autoridades em inteligência artificial que nós temos no mundo hoje. Ele trabalhou no Vale do Silício, nas maiores empresas, ele trabalhou na Microsoft, ele trabalhou na Apple e ele trabalhou no Google. Foi ele que fundou o Google na China.
E depois disso, ele começou a trabalhar em startups chinesas na área de internet e de inteligência artificial. E, finalmente, ele fundou empresas de capital de risco para investir em empresas também de inteligência artificial. Mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo é que, além de explicar muito bem e didaticamente a tecnologia e para onde que ela vai, ele narra uma experiência profundamente pessoal que ele teve, que transformou a maneira como ele via o trabalho e a si mesmo. A experiência foi um contato muito próximo com a sua própria morte. Ele foi diagnosticado com um câncer e ele narra de uma maneira belíssima a maneira como isso transformou a vida dele e a relação dele com o trabalho, com a inteligência artificial. E ele faz uma proposta, no final, de interação da tecnologia com a vida humana, fruto dessa experiência que ele teve, que para mim é uma das coisas mais belas que eu vi, vindo de alguém que está dentro da indústria. Não é um teólogo, não é um filósofo, é um cara que está ali no dia a dia competitivo desse mundo corporativo. Então, eu vou compartilhar minha tela e começar com esse resumo, e quem vai nos ajudar nesse resumo é o Luc Ferry. Luc Ferry é um filósofo francês e ele tem esse livro que já foi citado aqui, A Inovação Destruidora, ensaio sobre a lógica das sociedades modernas. Existem dois modelos econômicos, e, obviamente, eu não sou um economista, portanto, isso aqui é algo que apenas tangencia os conceitos, mas existem dois modelos de crescimento econômico bem conhecidos. Um é o modelo keynesiano e o outro é o modelo do Schumpeter. O Keynes, ele entendia que o crescimento se dava pelo aumento do número de consumidores e pelo aumento da carteira, do tamanho da carteira, ou do tamanho do consumo de cada consumidor. Então, aumentar o número para uma empresa de tecnologia celular, por exemplo, aumentar a base de assinantes e aumentar o volume de minutos ou de conexões de dados que as pessoas usam, é o que faz crescer o negócio. E usando essa lógica, ele conclui o seguinte: se você colocar mais dinheiro na mão das pessoas que podem gastar, você cresce a economia, porque essas pessoas vão consumir mais. Ao consumir mais, eles vão crescer a receita das empresas, vão dar mais emprego, e isso produz um crescimento econômico. Mas aumentar o salário das pessoas para que elas possam consumir mais tem efeitos no custo de produção. E num ambiente extremamente competitivo, de uma competição global, isso certamente faz com que a empresa perca para os seus concorrentes, não somente para os seus concorrentes locais, mas principalmente para os seus concorrentes globais. Então, se eu aumento o salário nos Estados Unidos, os produtos vão ficar menos competitivos do que os produtos chineses, que são produzidos com uma mão de obra mais barata. Então, esse modelo ele não se sustenta. Ele é típico de vários políticos que nós já tivemos aqui no Brasil, e temos ainda, e em vários outros lugares, e ele já foi tentado em vários lugares do mundo, mas não é isso que move a economia. O verdadeiro motor da economia, e isso está no modelo do Schumpeter, é a inovação. E essa inovação, ela torna tudo que já foi produzido até então como algo obsoleto, como um resto do passado. O que alimenta o crescimento é a invenção de novidades em todos os campos da produção capitalista, produtos novos, organização de trabalho nova, conquista de novos mercados, novos métodos de produção, novos meios de transporte, novas fontes de matéria-prima, tudo isso transformando constantemente os produtos que são oferecidos no mercado.
Basta a gente ver como eram os carros há vários anos atrás, como eram os celulares há 10 anos atrás, que a gente vai entender a lógica dessa inovação, que sempre derramará produtos e mais produtos para serem consumidos por nós e sempre nos levará, por outro lado, a um grande consumo. Essa lógica, Luc Ferry vai analisar essa lógica e os impactos dessa lógica em vários pontos da vida humana, não somente na economia, mas em vários outros pontos da vida humana. E as inovações mais críticas, mais importantes, que causam um impacto maior na vida, são as inovações que ele chama de mutações globais, ou de tecnologias multiuso, porque elas os modos de vida, elas suscitam novas vias de produção e de consumo e, portanto, de crescimento de emprego. Vamos pensar na internet, por exemplo. A internet muda completamente o dado econômico, e em vários campos diferentes, né? Desde a maneira como vendemos livros ou compramos livros, ao turismo, à publicidade, à informação, venda online, tudo isso é totalmente transformado por essa tecnologia. E lá em 1940, o Schumpeter escreveu: a lógica da inovação, a destruição criadora, é uma mutação industrial que revoluciona incessantemente de dentro a estrutura econômica, destruindo continuamente seus elementos envelhecidos e criando, ao mesmo tempo, elementos novos. Esse processo constitui um fundamental do capitalismo. Do lado positivo, esse processo aumentou em 3 vezes a expectativa de vida desde o final do século XVIII e em 20 vezes o padrão de vida desde 1950. Não, desculpa, desde 1950 o poder aquisitivo real triplicou e a economia liberal tirou massas da miséria. Desculpa. No entanto, essa destruição criadora, ou essa inovação destruidora, ela traz aspectos positivos, negativos no processo. E o primeiro deles é uma insegurança, porque ela, sem cessar, ela cria essa insegurança, essa obrigação de todo empresário de se entregar a toda hora a uma estratégia de adaptação à concorrência mundial, de criar alguma coisa nova. Toda empresa que se dedica à venda de um determinado produto, ela tem uma determinada curva de receita que é crescente até chegar num ponto máximo e depois ela vai declinando. Se a empresa quer sobreviver, ela já tem que começar a pensar em novas fontes de receita. Acontece que a curva dessa nova fonte de receita, ela não acompanha necessariamente a queda da receita do produto original. E quando isso acontece, a empresa entra em algo que se chama aí o vale da morte. Ela pode simplesmente acabar. Ou ela inova e consegue um produto que aumenta as suas receitas na mesma proporção em que as receitas do produto velho estão caindo, ou a empresa deixa de existir. E essa é a fonte contínua de insegurança primeiro para os empresários e depois para todos os que trabalham nesse mundo. E a tecnologia, a inovação, ela vai substituindo empregos antigos e tornando-os muito mais eficientes e produtivos. Então, a tipografia, um tipógrafo substitui 200 copistas. A difusão digital de um livro elimina a necessidade de toda uma cadeia de produção aí para esse livro e assim vai. Isso causa uma insegurança total. Um outro elemento fundamental é a falta de sentido. Esse processo de inovação incessante, contínuo, ele é desprovido de sentido. Nós avançamos levados por uma lógica anônima, mecânica, automática e cega da inovação pela inovação. Esse avanço ele não é guiado por um fim, por um objetivo social, comunitário. Ele simplesmente é movido pela lógica da sobrevivência. Para o empreendedor, é uma lógica absoluta, é um imperativo vital. Uma empresa que não inova vai desaparecer. Não se trata aí de ter um objetivo
de trazer liberdade ou felicidade ou trabalhar para o progresso humano. A lógica é a lógica da sobrevivência, de lutar e de ganhar num mundo de competidores ferozes. Nenhum de nós acredita que vai ser mais livre, mais feliz, ou vai estar mais satisfeito porque vai ter uma versão nova de smartphone daqui a 6 meses. Mas provavelmente todos nós vamos ter assim mesmo. É uma lógica que nos empurra e é uma lógica que não obedece a um sentido maior. Então, os motores que regem esse mundo, eles são agora em um número infinito, porque há milhões de empresas, milhões de laboratórios, milhões de universidades, milhões de produtos culturais que competem entre si e competem para gerar aí um vetor resultante, que seria o curso da história, mas esse curso da história, ele, a priori, é imprevisível e perdeu o sentido. Essa inovação, ela afeta outras áreas da vida, ela afeta os costumes. Há na nossa vida moderna discussões hoje que são impensáveis há 50 anos atrás. Desde o início do capitalismo moderno, há uma progressiva desconstrução dos valores e das autoridades tradicionais como nunca antes na história. E Luc Ferry é um ateu, e ele entende que essa desconstrução dos valores tradicionais e essa desconstrução, inclusive da religião, ela tem aspectos profundamente negativos na vida moderna. Ele traz alguns exemplos. Um médico de 60 anos provavelmente não aprendeu na universidade o que se sabe, provavelmente não, com toda certeza, não aprendeu na universidade o que se sabe de genética moderna. A quantidade de famílias que se deslocou do campo para as grandes cidades e passaram a viver amontoadas em grandes cidades é outra mudança significativa nesse aspecto. E ele traz outros impactos aí em várias fontes da vida. Mas, mais do que tudo, essa desconstrução dos valores tradicionais, ela traz uma secularização completa da vida. Ele diz que essa inovação destruidora leva à destruição pela raiz das tradições aristocráticas e religiosas, e a secularização da vida destrona reis e papas. E muitos pensam que a morte de Deus e o desencanto do mundo vão finalmente retirar os obstáculos que nos impediam de alcançar uma vida mais livre e intensa, mas Luc Ferry não concorda com isso. Essa erosão dos valores e das autoridades tradicionais leva à destruição dos esquemas de comportamento que possuíam múltiplas virtudes em termos de vida comum, de civilidade e de educação. Ao destruir as maneiras tradicionais, desestabilizando permanentemente a sociedade, semelhante a uma prancha de surf em perpétuo desequilíbrio sobre a onda, o capitalismo engendra efeitos tão imprevistos em matéria de civilidade quanto difíceis de avaliar a longo prazo. É importante ser interessado na inovação e no progresso e, ao mesmo tempo, sensível ao que ele aniquila e nos faz perder. O que nos conviria fazer para preservar as aquisições do progresso sem pagar um preço cada vez maior? É uma pergunta que ele faz no livro. E, finalmente, uma outra consequência disso é o hiperconsumo de massa, porque crescimento e consumo são duas faces da mesma moeda, se produz mais para que se possa vender mais do outro lado. E aí há toda uma cultura que nos ensina a consumir. E aí ele faz uma analogia interessante de um executivo de uma empresa, um senhor já de meia idade, né? E ele é diretor de uma empresa que fabrica joguinhos para crianças. E ele se vê diante de uma festinha do seu neto, e chegam as crianças e ele olha para aquelas crianças e vê o comportamento delas algo muito longe do que ele chamaria de civilização. Então, ele começa a criticar o comportamento desses jovens que não conversam com ninguém, que não olham no olho, que ficam absorvidos
em joguinhos o tempo todo, só que ele é o diretor da empresa que vende os joguinhos. E a lógica da inovação desses joguinhos, cada vez novos, cada vez diferentes, cada vez mais imersivos, é justamente que essas crianças se tornem consumidores viciados, drogados digitais. Essa é a lógica do que ele vende. E o Luc Ferry diz assim, olha, não dá para ter tudo na vida. Ou você vai ter o consumidor viciado, o drogado digital, com esse tipo de comportamento, ou você vai ter alguém que não é consumista a esse ponto e que vai ter um comportamento diferente. Mas o nosso diretor de empresa teria que tomar uma decisão. Não é possível ter os dois. O consumo e o vício têm o mesmo DNA, a mesma natureza. Um viciado é alguém que não consegue deixar de aumentar as doses e a frequência de consumo. Esse é o cliente ideal. O cliente que iria fazer compras com mais frequência e que compraria sempre mais. Como é que fabricamos um cliente assim? De dois modos. Com uma massiva campanha publicitária, se possível, já desde a mais tenra infância, e desconstruindo, da forma mais radical possível, os valores tradicionais. Isso é muito importante. Quanto mais você for estruturado por valores morais, culturais e espirituais estáveis e fortes, menos você experimenta a necessidade de consumir a toda hora. Bom, e aí ele termina dizendo que essa inovação destruidora, essa desconstrução coletiva e constante dos valores tradicionais acaba levando a um estilo de vida em que o indivíduo é sempre colocado em primeiro lugar, as estruturas de significado morrem e esse indivíduo se torna incapaz de fazer qualquer sacrifício por qualquer valor. E ele faz uma pergunta: quem hoje no Ocidente gostaria de morrer por Deus, pela pátria ou por alguma revolução? E ele conclui: nós não vivemos o eclipse do sagrado, o fim dos valores, mas sua encarnação em uma nova face, a da divinização do indivíduo. E se o indivíduo é sagrado, o que mais ele consideraria sagrado a ponto de se sacrificar? O que seria digno de sacrifício para um indivíduo divinizado? O sagrado é aquilo pelo qual poderíamos sacrificar, arriscar ou mesmo doar a nossa vida. E a conclusão de Luc Ferry é que não há nada que faça o homem moderno viciado em consumo, viciado na inovação destruidora do capitalismo, não há nada que faça este homem se sacrificar. Bom, e aqui eu já vou deixando um pouco o Luc Ferry, mas sobre o indivíduo, né, essa inovação destruidora traz uma série de consequências que o faz viver na velocidade das máquinas. A técnica superou a nossa capacidade física e cognitiva. Nós somos forçados a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Somos multitarefa. Perdemos o foco e a capacidade de atenção. Nunca dormimos tão pouco. Nunca tivemos férias tão tensas, preocupadas com o que temos que fazer. Celulares e computadores levam trabalho para qualquer lugar que você for, a qualquer hora do dia ou da noite. A quantidade de reuniões simultâneas é um absurdo. Não tenho menos do que 4 reuniões simultâneas na maior parte dos dias. Eu tenho que escolher em qual delas eu vou. A quantidade de e-mails nem se fala. E se criam grupos de WhatsApp o tempo todo, no final de semana, à noite, para tratar algum assunto emergencial que pode acontecer a qualquer momento. A necessidade constante de fazer mais por menos, reduzir constantemente o quadro de funcionários, o que torna os que já estão lá ainda mais sobrecarregados, e enormes objetivos estratégicos contraditórios, como ter a melhor qualidade e reduzir os investimentos. A melhor qualidade custa. Ter a melhor qualidade e reduzir os investimentos ao mesmo tempo é uma equação que não bate. E as empresas estão constantemente tentando fazer isso. O resultado disso, como a gente já falou, é um cansaço constante, uma falta de foco, um esvaziamento do sentido,
a ideia de que eu estou me matando de trabalhar. O Leandro Carnal diz que esse é o único suicídio ético da nossa sociedade, estou me matando de trabalhar, e todo mundo acha isso maravilha. Tudo passa a ser nossa responsabilidade e nós mesmos passamos a ser, como diz o autor do Sociedade do Cansaço, passamos a ser os nossos algozes. Não basta sobreviver, nós precisamos de ter mais, de acumular, de influenciar outros, de expandir a nossa influência. E o trabalho e o acúmulo medem o indivíduo e seu sucesso. O sentimento de estar sempre devendo, não importa o quanto você trabalha, é um outro resultado. Você entrega algo, e mesmo que essa entrega seja positiva, seja um sucesso, isso só te faz lembrar de uma lista que você ainda tem pendente para entregar. Cada reunião que você entra é uma prova final de mestrado, e você não tem tempo para estudar. E você vai ser arguído e vai ser aprovado ou reprovado. E muitas pessoas entram nessas reuniões dizendo, eu vou ser trucidado nessas reuniões. Eu conheço pessoas que tomavam remédio para entrar em reuniões do corpo executivo, que entravam dopados nessas reuniões. E um profundo sentimento de falta de significado, de sentido. Então, esse é um resumo do que a gente viu até aqui. Eu vou seguir adiante e vou mudar de assunto, né? A gente está vendo como chegamos até aqui. Isso é um retrato negativo, mas é um retrato de como estamos. Agora, como vamos para o futuro, né? Como o trabalho evoluirá para o futuro? E dentre todas as tecnologias aí do futuro, eu entendo que a inteligência artificial é talvez a que vai produzir um impacto maior. Ela é comparada à eletricidade do século XXI, que é uma tecnologia que vai influenciar várias outras tecnologias, vai entrar em vários campos diferentes e transformar esses campos diferentes. Para falar sobre isso, então, como eu já disse, a gente vai olhar para esse livro do Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. O Kai-Fu Lee tem 60 anos, ele, como eu disse, ele é um alto executivo, foi um alto executivo de várias empresas do Vale do Silício, já citei para vocês algumas, se mudou para a China, trabalhou em várias empresas de startup de inteligência artificial na China, tem uma visão muito ampla da tecnologia em si, de como ela está evoluindo e desta competição global entre China e Estados Unidos. Então, eu vou pegar aí algumas citações dele para a gente falar um pouco sobre a inteligência artificial e vou terminar com uma experiência pessoal dele, com um encontro que ele teve com a sua própria morte, como isso transformou a sua vida e a maneira como ele encara o trabalho. Vou falar de duas definições bem básicas para a gente começar a falar de inteligência artificial. Não sou especialista no assunto, estou tentando apenas ser didático. Há uma ideia do aprendizado de máquina, né? O que está por trás da inteligência artificial é a capacidade da máquina de aprender, é a capacidade dos computadores de aprender, sem terem sido necessariamente programados. Na medicina, a partir de parâmetros clínicos e suas combinações, as máquinas podem detectar evidências que forneçam diagnóstico de doenças. Mas existe uma tecnologia mais recente, ou que se desenvolveu mais recentemente, que é o aprendizado profundo. É um tipo de aprendizado de máquina chamado de Deep Learning, o aprendizado profundo, e a diferença é que ele imita o modo como os humanos adquirem certos tipos de conhecimento. Os algoritmos utilizados, eles são organizados em camadas de complexidade e abstração crescentes. Então, de alguma forma, esse aprendizado profundo imita a maneira como os humanos aprendem e transfere esse método de aprendizado humano para as máquinas. E aí tem duas abordagens de inteligência artificial, que é uma abordagem baseada em regras e uma abordagem de redes neurais. Essa abordagem baseada em regras, ela tenta ensinar o computador a pensar através de códigos. E esses códigos são uma série de regras que dizem se isso, aquilo, né? Se acontecer isso, faça aquilo. Funciona bem para
coisas simples, né, para jogos simples, bem definidos, mas não quando o universo de escolhas é muito grande. E tem as redes neurais que, em vez de tentar ensinar o computador com regras, ou ensinar as regras que o computador tem que dominar, ele tenta reproduzir o próprio cérebro humano, imitando a arquitetura do cérebro e construindo camadas de neurônios artificiais que podem receber e transmitir informações. Então, essas camadas de neurônios artificiais passam a aprender como os humanos aprendem. E não é mais aqui apenas fazer regras, fazer códigos para ensinar o computador a pensar. É dotar o computador de neurônios artificiais que vão aprender como os humanos aprendem. E o Kai-Fu Lee, então, diz: porém, com o desenvolvimento do aprendizado profundo nos últimos anos, esta revolução, a revolução da inteligência artificial, finalmente chegou. E irá inaugurar uma era de forte aumento da produtividade, mas também de perturbações generalizadas nos mercados de trabalho e grandes efeitos sociopsicológicos nas pessoas. À medida que a IA tomar conta, que a inteligência artificial tomar conta dos empregos humanos em todas as indústrias, essa mesma tecnologia destruidora de empregos chegará em breve a uma fábrica ou a um escritório perto de você. Então, ele não tem uma visão de que a inteligência artificial vai tomar todos os empregos de uma vez, né? No ano que vem não teremos mais emprego por causa da inteligência artificial, mas ele acredita que ela vai paulatinamente atingir várias indústrias diferentes e vai sim tirar o emprego de muita gente. Ao contrário da abordagem baseada em regras, os construtores de redes neurais não fornecem às redes regras a serem seguidas na tomada de decisões. Eles simplesmente inserem muitos exemplos de um determinado fenômeno nas redes neurais e permitem que as próprias redes identifiquem padrões dentro dos dados. Em outras palavras, quanto menos interferência humana, melhor. O que finalmente ressuscitou o campo das redes neurais e desencadeou o renascimento da inteligência artificial que estamos vivendo agora foram mudanças em duas das principais matérias-primas das quais as redes neurais se alimentam. Então, isso é muito importante da gente entender. Como a gente não está mais codificando as máquinas, existem duas matérias-primas fundamentais para que as redes neurais funcionem. E essas duas matérias-primas são poder de computação e uma grande quantidade de dados. As redes neurais precisam de grandes quantidades de duas coisas: poder de computação e muitos dados. Os dados treinam o programa para reconhecer padrões, fornecendo muitos exemplos, e o poder computacional permite que o programa analise esses exemplos em alta velocidade. Tanto os dados quanto o poder de computação estavam em falta lá nos anos 50, mas nas décadas seguintes tudo isso mudou. Hoje, o nosso smartphone tem milhões de vezes mais poder de processamento do que os principais computadores de ponta que a NASA usou para enviar o homem à Lua, em 69. E a internet levou a uma explosão de todos os tipos de dados digitais: texto, imagens, vídeos, cliques, compras, tweets e assim por diante. Em conjunto, tudo isso deu aos pesquisadores da inteligência artificial quantidade abundantes de dados ricos para treinar as suas redes e poder computacional barato. Então, assim, nós temos a matéria-prima para a evolução da inteligência artificial. Mas as redes em si ainda eram muito limitadas no que podiam fazer. Resultados precisos para problemas complexos exigiam muitas camadas de neurônios artificiais. E os pesquisadores não tinham encontrado uma maneira eficiente de treinar essas camadas à medida que iam sendo adicionadas. O grande avanço do aprendizado profundo finalmente chegou em meados dos anos 2000, quando um pesquisador descobriu um modo de treinar essas novas camadas em redes neurais de forma eficiente. O resultado foi como dar esteroides às velhas redes neurais, multiplicando o seu poder para executar tarefas com reconhecimento de fala e de objetos. Então, esse aprendizado profundo começou a resolver problemas do mundo real. E isso foi transformando a maneira como a inteligência artificial foi vista e reconhecida no ambiente industrial.
Através do treino para reconhecer padrões e correlações profundamente internas, conectando os muitos pontos de dados ao resultado desejado. Muitas das correlações são invisíveis ou mesmo irrelevantes para os observadores humanos. Aí está uma coisa importantíssima da inteligência artificial. Por causa da grande quantidade de dados e dos exemplos que ela consegue processar, ela consegue identificar correlações entre esses dados que são invisíveis para os olhos humanos ou que nós reportamos como irrelevantes. O que permite que as redes neurais tomem melhores decisões do que um humano conseguiria. Isso exige quantidades massivas de dados, um algoritmo forte, um domínio restrito e uma meta concreta. Se não houver um desses, as coisas desmoronam. O aprendizado profundo é o que se conhece como inteligência artificial estreita, inteligência que coleta dados de um domínio específico e o aplica à otimização de um resultado específico. Apesar de impressionante, ainda está muito longe de ser uma inteligência artificial geral, a tecnologia para todos os fins, que pode fazer o mesmo que um humano é capaz. Estamos muito longe disso. A aplicação mais natural do aprendizado profundo é em áreas como seguro, empréstimos, diagnóstico de doenças. A verdade é que a história do nascimento do aprendizado profundo ocorreu quase inteiramente nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Nós vamos começar a falar sobre a relação desse desenvolvimento tecnológico com os países. A maior parte da comunidade tecnológica da China não acordou para a revolução do aprendizado profundo até 2016. As universidades e empresas norte-americanas colhem há décadas as recompensas da capacidade do país de atrair e absorver talentos do mundo novo. Parecia que o progresso da inteligência artificial não seria diferente. Os Estados Unidos pareciam ter uma liderança inquestionável que só cresceria. Aos olhos da maioria dos analistas, a indústria chinesa estava destinada a desempenhar o mesmo papel na inteligência artificial global que já tinha havia décadas, a de imitadora muito atrás da vanguarda. Como demonstro nos capítulos a seguir, esta análise está errada, baseia-se em suposições ultrapassadas sobre o ambiente tecnológico chinês, bem como em um mal-entendido fundamental sobre o que está impulsionando a revolução da inteligência artificial. A revolução da inteligência artificial depende de duas coisas: poder computacional e dados. Fundamental para a crença equivocada de que os Estados Unidos detêm uma grande vantagem na inteligência artificial é a impressão de que estamos vivendo em uma era de descobertas, uma época na qual os pesquisadores de elite da inteligência artificial estão constantemente derrubando velhos paradigmas e finalmente rompendo mistérios de longa data. Essa impressão foi alimentada por um fluxo ininterrupto de reportagens da mídia anunciando o mais recente feito da inteligência artificial. Diagnosticar certos tipos de câncer melhor do que os médicos, aprender a dominar novas habilidades sem nenhuma interferência humana. Por causa dessa enxurrada de atenção da mídia a cada nova conquista, o observador casual ou mesmo o analista especializado pode acreditar que estamos sempre abrindo novos caminhos fundamentais na pesquisa da inteligência artificial. Acredito que essa impressão é enganosa. Muitos desses novos marcos são, ao contrário, apenas a aplicação dos avanços da última década em novos problemas. O que esses pesquisadores estão fazendo requer grande habilidade e conhecimento profundo, mas esses avanços são melhorias incrementais e otimizações que alavancaram o dramático salto do aprendizado profundo. O que eles representam é a aplicação dos incríveis poderes de reconhecimento de padrões e de previsão em diferentes esferas, como diagnosticar uma doença, emitir uma apólice de seguro, dirigir um carro, traduzir uma frase em chinês para um inglês que faça sentido, não significam progresso rápido em direção à inteligência artificial geral ou qualquer outro avanço similar. Essa é a era da implementação, e as empresas que quiserem ganhar neste período precisarão de talentosos empreendedores, engenheiros e gerentes de produto. Ou seja, não estamos na era de novas invenções. As invenções necessárias para a era da implementação da inteligência artificial já foram feitas. Então,
ter uma elite científica capaz de inventar não vai fazer com que os Estados Unidos ganhem a dianteira sobre isso. Na era da implementação da IA, ganha quem tiver mais dados, mais empreendedores que coloquem as invenções já realizadas para funcionar em vários campos da indústria. Assim como os empreendedores do século XIX logo começaram a aplicar o avanço da eletricidade para cozinhar alimentos, iluminar salas e pôr em funcionamento os equipamentos industriais, os empreendedores da IA de hoje estão fazendo o mesmo com o aprendizado profundo. Muito do trabalho difícil e abstrato de pesquisa da inteligência artificial já foi feito, e agora é o momento em que os empreendedores devem arregaçar as mangas e se dedicar ao trabalho sujo de transformar algoritmos em negócios sustentáveis. A implementação é o que torna os avanços acadêmicos significativos e o que realmente acabará mudando o tecido das nossas vidas. Estamos na era da implementação da IA. E essa era da implementação é a era dos dados, como a gente já falou. Então, hoje, algoritmos de inteligência artificial bem-sucedidos precisam de 3 coisas: um grande repositório de dados, poder de computação e o trabalho de engenheiros de algoritmo de inteligência artificial bons, mas não necessariamente de elite. Trazer o poder do aprendizado profundo para lidar com novos problemas requer os 3, mas nesta era da implementação, os dados são o aspecto central. Isso porque quando o poder da computação e os talentosos engenheiros atingem certo limite, a quantidade de dados se torna decisiva para determinar a potência e a precisão gerais de um algoritmo. No aprendizado profundo, não há nada melhor para os dados do que mais dados. A crescente disponibilidade de dados será a força motriz por trás da modificação causada pelo aprendizado profundo de inúmeras indústrias ao redor do mundo. A inteligência artificial vai ser aplicada às indústrias à medida em que essas indústrias tiverem disponibilidade de dados. Quanto mais dados, melhor. Aproveitar, então, o poder da inteligência artificial hoje exige 4 insumos: dados abundantes, empreendedores famintos por construir novos negócios, cientistas de inteligência artificial e um ambiente político favorável aos investimentos na área. E quando ele observa esses fatores nos Estados Unidos e na China, ele entende que a China tem um fator de vantagem em relação aos Estados Unidos que pode fazer com que ela equilibre a balança que hoje pende para o lado dos Estados Unidos, em função das descobertas recentes que fizeram no passado, mas ele entende que a China pode equilibrar essa balança num futuro bem próximo. E por quê? Com a vantagem da China. O Vale do Silício parece totalmente preguiçoso em comparação com seus concorrentes no Pacífico. Isso é uma grande verdade. Os empreendedores bem-sucedidos da internet chinesa chegaram onde chegaram, conquistando o ambiente competitivo mais cruel do planeta. Eles vivem em um mundo no qual a velocidade é essencial, a cópia é uma prática aceita e os concorrentes não hesitam em fazer qualquer coisa para conquistar um novo mercado. Todos os dias passados na cena das startups da China é uma prova de fogo, como o dia de um gladiador no Coliseu. As batalhas são de vida ou morte, e os oponentes não têm escrúpulos. A única maneira de sobreviver nessa batalha é melhorar constantemente o produto, mas também inovar em seu modelo de negócios e construir um fosso em torno de sua empresa. Se a única vantagem é uma singular ideia nova, essa ideia será invariavelmente copiada. Esse ambiente confuso representa um forte contraste com o Vale do Silício, onde copiar cria estigmas e muitas empresas conseguem se manter apenas com base em uma ideia original. Bom, entre as vantagens que ele coloca aí para a China, a principal vantagem é a questão da quantidade de dados. E por que a China tem uma quantidade maior de dados do que os Estados Unidos? Principalmente porque a internet chinesa se desenvolveu de uma forma bastante alternativa. A China criou aplicativos que são chamados de canivetes suíços digitais. São poucos aplicativos nos quais você faz tudo o que você quer. Então, ao invés de você ter 10, 12 aplicativos diferentes para fazer várias coisas diferentes,
Em um único aplicativo, você tem redes sociais, e aí você manda mensagens para quem você quiser, mas ali também você faz compras, ali também você compra sua passagem de avião. O mesmo aplicativo, e o aplicativo mais conhecido é o super aplicativo WeChat, ele faz tudo no mesmo aplicativo, enquanto no Ocidente você precisa de 10, 12 aplicativos diferentes para fazer a mesma coisa. Porque tudo está no mesmo aplicativo, eles têm uma quantidade enorme de dados sobre as preferências dos usuários chineses em relação a quase tudo, porque tudo que o cliente faz, ele faz naquele aplicativo. Então, eles conhecem os hábitos de deslocamento, conhecem a localização hora a hora, conhecem os hábitos de consumo, e, além disso, existe uma cultura de privacidade muito diferente da cultura ocidental. Na China não há um problema cultural em que esses aplicativos ou o próprio governo interfira ou tenha conhecimento de hábitos de quem quer que seja. Eles sabem que são vigiados e aparentemente não tem nenhum problema com isso. Bom, aqui a gente continua falando da vantagem da China em relação ao WeChat. Bom, existe muita utopia e muita distopia em relação à inteligência artificial. De um lado, existem aqueles que acreditam que finalmente nós vamos viver num mundo maravilhoso, em que a inteligência artificial aumentará a produtividade, nós vamos nos dedicar a outras coisas. E, por outro lado, existem aqueles que entendem que a inteligência artificial vai absorver todos os empregos e vai haver um desemprego em massa e o mundo como nós conhecemos hoje vai ser transformado de uma forma muito negativa. Mas quais são as crises reais da inteligência artificial? Quais são os problemas reais? Os dois problemas reais aí que certamente nos aguardam no futuro em relação à inteligência artificial é o desemprego e uma concentração de renda grande. E aí eu volto a citar o Kai-Fu Lee. À medida que o aprendizado profundo foi tomando conta da economia global, bilhões de empregos na pirâmide econômica desaparecerão. No passado, a civilização absorveu choques tecnológicos semelhantes na economia, que transformaram centenas de milhões de agricultores em trabalhadores de fábricas nos séculos 19 e 20. Mas nenhuma dessas mudanças chegou tão rapidamente quanto a IA. Com base nas tendências atuais de avanço e de adoção da tecnologia, prevejo que dentro de 15 anos, a inteligência artificial poderá substituir entre 40% e 50% dos empregos nos Estados Unidos. As perdas reais de emprego podem acabar atrasando essas capacidades técnicas por mais uma década, mas acredito que a destruição dos mercados de trabalho será muito real, muito grande e muito em breve. Com o aumento do desemprego, veremos o aumento da riqueza astronômica nas mãos dos novos magnatas da inteligência artificial. Em vez de uma dispersão dos lucros da indústria em diferentes empresas e regiões, começaremos a ver uma concentração cada vez maior nas mãos de poucos. E a desigualdade não ficará contida dentro das fronteiras nacionais. A China e os Estados Unidos já possuem uma enorme vantagem sobre todos os outros países em inteligência artificial, preparando o terreno para um novo tipo de ordem mundial bipolar. Eles estão atualmente incubando as gigantes de inteligência artificial que dominarão os mercados globais e conseguirão extrair riqueza dos consumidores do mundo todo. Ao mesmo tempo, a automatização conduzida pela inteligência artificial nas fábricas reduzirá a vantagem econômica que os países em desenvolvimento possuíam historicamente, mão de obra barata. Fábricas operadas por robôs provavelmente serão realocadas para ficarem mais perto de seus clientes nos grandes mercados, retirando a escada na qual os países em desenvolvimento subiram para se tornarem economias ricas, impulsionadas pela tecnologia. A distância entre os que têm e os que não têm aumentará globalmente, sem nenhum caminho conhecido para diminuí-la. Bom, então, o desemprego e a desigualdade são os dois problemas fundamentais que ele vê como oriundos da crise que a inteligência artificial fará no mundo. E ele entende que isso gerará uma tremenda desordem social e um colapso político sem precedentes no mundo.
Bom, ele continua. Durante séculos, os seres humanos preencheram seus dias, isso é importante. Esse desemprego ele trará não apenas um problema econômico, ele trará um problema psicológico enorme, que é a perda psicológica do propósito. Durante séculos, os seres humanos preencheram seus dias trabalhando, trocando tempo e suor por abrigo e comida. Construímos valores culturais profundamente enraizados em torno dessa troca. E muitos de nós fomos condicionados a derivar o nosso sentido de valor a partir do trabalho diário. O surgimento da inteligência artificial desafiará esses valores e ameaçará enfraquecer esse sentido de propósito de vida em uma janela de tempo extremamente curta. Enfrentar esses problemas exigirá uma combinação de análises nítidas e um profundo exame filosófico do que importa em nossas vidas. Uma tarefa tanto para a mente quanto para o coração. Bom, a inteligência artificial, ela não entra na nossa sociedade de uma vez só. Ela vai entrar em ondas. Aliás, ela já entrou e está entrando em ondas. E existem, basicamente, de uma forma didática, 4 ondas principais. A primeira onda é a onda da inteligência artificial da internet. Ela já existe desde o princípio dos anos 2000 e foi popularizada aí nos anos depois de 2010. E o que é isso, né? O que é essa inteligência artificial da internet? Ela se baseia nesses motores de recomendação. O que são motores de recomendação? São sistemas que aprendem as nossas preferências pessoais e, em seguida, veiculam conteúdos escolhidos a dedo para nós. Então, o YouTube vê que você prefere algum determinado tipo de vídeo e ele começa a recomendar mais daquele mesmo tipo de vídeo para você. A Amazon te recomenda e parece que ela sabe exatamente o que você quer comprar. Isto é a inteligência artificial da internet. É a primeira onda. E como que isso acontece? Acontece a partir de dados rotulados na internet. Todas as vezes que você usa a internet, que você dá um like, todas as vezes que você fica muito tempo num site, todas as vezes que você compra alguma coisa, isso está sendo gravado, isso está sendo processado e a inteligência artificial vai depois dizer que determinado vídeo, determinada compra, ela será mais adequada para você. A segunda onda é chamada de a inteligência artificial de negócios. Ela também começou há muito tempo e também foi popularizada um pouco depois da inteligência artificial da internet. E aí, esta inteligência artificial de negócios, ela depende que a indústria que vai ser automatizada ou que vai ser objeto da inteligência artificial tenha um grande repositório de dados, um Big Data, e esse Big Data vai ser processado para que se otimize os processos de empresa, os processos dessa empresa. Então, essa inteligência artificial de negócios, ela depende desses dados rotulados por empresas. Então, empresas tradicionais, elas também etiquetaram enormes quantidades de dados por décadas. Então, por exemplo, seguradoras que cobrem acidentes e pagam fraudes, bancos que emitem empréstimos, eles têm uma quantidade exorbitante de dados, e esses dados alimentam sistemas de inteligência artificial que buscam relações entre esses dados para melhorar o processo, otimizar o processo e definir de uma forma muito melhor do que antes a quem o banco deve emprestar ou não deve emprestar dinheiro. A terceira onda, que é uma onda em desenvolvimento, é a onda da inteligência artificial de percepção, que aí já é a capacidade de interpretar dados como o cérebro humano. Uma coisa é o seu telefone celular ter uma série de vídeos que para ele são um conjunto de zeros e uns binários. Outra coisa é ele ser capaz de interpretar essas imagens e tomar decisão em relação a isso. E essa é a terceira onda da inteligência artificial. E como isso vai ser feito? Isso vai ser feito por uma digitalização completa do mundo e por uma proliferação de sensores. Se há uma coisa absolutamente que chama atenção na China, é a quantidade absurda de sensores que existem em todos os lugares, acompanhando tudo que acontece. E a última onda é a onda da inteligência artificial autônoma.
que já é uma máquina compreendendo o mundo e conseguindo, de alguma forma, moldar o mundo. É algo que virá para o futuro, esse futuro não está definido, algumas projeções dizem 1 década, 2 décadas, 3 décadas, mas seria uma máquina totalmente autônoma, que compreende o mundo e que consegue moldar o mundo. E acontece pela interação das 3 ondas anteriores. Bom, vou dar uma adiantada aqui. Depois eu mando esse material, tem outras, tem muita coisa aqui, mas eu acho que por que interessa, acho que a gente já falou os pontos mais importantes com relação à inteligência artificial em si. Eu vou pegar aqui esse ponto do efeito psicológico sobre o indivíduo para, então, falar para vocês sobre a experiência pessoal do Kai-Fu Lee. E ele começa a abordar isso em função deste efeito psicológico sobre o indivíduo, né? A turbulência resultante da inteligência artificial terá dimensões políticas, econômicas e sociais, mas também será intensamente pessoal. Nos séculos desde a Revolução Industrial, temos visto cada vez mais o nosso trabalho não apenas como um meio de sobrevivência, mas como fonte de orgulho pessoal, identidade e significado na vida real. Isso preenche nossos dias e fornece uma sensação de rotina e fonte de conexões humanas. Um salário regular tornou-se uma maneira não apenas de recompensar o trabalho, mas também de sinalizar para as pessoas que somos um membro valioso da sociedade, um colaborador de um projeto comum. Cortar esses laços ou forças, cortar esses laços vai nos prejudicar muito mais do que apenas a nossa vida financeira. Constituirá um ataque direto ao nosso sentido de identidade e propósito. Essa perda de significado e propósito tem consequências muito reais e sérias, entre as quais podemos citar a taxa de depressão e suicídio, o abuso de álcool e de drogas, principalmente porque as pessoas não enfrentarão a perspectiva de estarem temporariamente desempregadas, mas de estarem permanentemente excluídas do funcionamento da economia. Com base nesse efeito psicológico, é que ele compartilha, no capítulo 7 do seu livro, a sua experiência pessoal, e ele chama o capítulo de A Sabedoria que Vem do Câncer. E eu vou repetir um pouquinho aqui, mas é importante a gente entender quem é essa pessoa que está falando isso. Não é um filósofo, não é um teólogo, é um executivo que passou por várias corporações das mais importantes no mundo, que ainda está nela e que, de repente, se depara com a possibilidade da sua própria morte. O que ele fala é tão impactante que eu vou deixar que ele fale. É muito melhor do que eu tentar traduzir o que ele fala. E ele mostra o impacto que isso teve sobre a sua vida e sobre a forma como ele encarava a sua vida e o seu trabalho. E o testemunho dele começa assim: durante a maior parte da minha vida adulta, fui motivado por uma ética de trabalho quase fanática. Dediquei quase todo o meu tempo e energia ao trabalho, deixando muito pouco para a família ou os amigos. Meu sentido de autoestima derivava das minhas conquistas no trabalho, de minha capacidade de criar valor econômico e de expandir a minha própria influência no mundo. Passei minha carreira de pesquisador trabalhando para construir algoritmos de inteligência artificial cada vez mais poderosos. Ao fazer isso, comecei a ver a minha própria vida como uma espécie de algoritmo de otimização com objetivos claros. Vou repetir. Ao fazer isso, comecei a ver a minha própria vida como uma espécie de algoritmo de otimização com objetivos claros. Maximizar a influência pessoal e minimizar qualquer coisa que não contribuísse para essa meta. Procurei quantificar tudo na vida, equilibrando essas entradas e ajustando o algoritmo. Não negligenciei inteiramente a minha esposa ou minhas filhas, mas sempre procurei passar
tempo suficiente com elas para que não se queixassem. Assim que sentia que havia chegado a esse limite, voltava ao trabalho. Ele conta a experiência de quando a sua primeira filha nasceu e ele estava no hospital com a sua esposa e o parto se complicou e a sua esposa teve que fazer uma cesárea e ele tinha uma reunião de trabalho importantíssima que ele ia apresentar um projeto de inteligência artificial para alguém que poderia decidir o futuro desse projeto. E ele ficou contando as horas para que a filha nascesse rápido, para que ele pudesse ir rapidamente para a reunião. Ligaram para ele para desmarcar a reunião, para que ele pudesse se dedicar, e ele disse, não, vai dar tempo de fazer as duas coisas. E realmente ele fez as duas coisas. Ele ficou até a filha nascer, a filha nasceu, ele saiu e conseguiu chegar para o parto. Mas ele continua, mesmo nas profundezas do meu sono, o meu corpo naturalmente acordava 2 vezes por noite, às 2 e às 5 da manhã, para responder e-mails dos Estados Unidos. Essa dedicação obsessiva ao trabalho foi recompensada. Tornei-me um dos maiores pesquisadores de inteligência artificial do mundo. Fundei o melhor instituto de pesquisa em ciência da computação na Ásia. Comecei o Google China. Criei meu próprio fundo de capital de risco. Escrevi vários livros que venderam bem em chinês e me tornei uma das personalidades mais seguidas em redes sociais na China. Por qualquer métrica objetiva, o meu chamado algoritmo pessoal foi um grande sucesso. Então, as coisas chegaram a um impasse. Em setembro de 2013, fui diagnosticado com linfoma estágio 4. Em um instante, o meu mundo de algoritmos mentais e realizações pessoais desabou. Nenhuma dessas coisas poderia me salvar agora, ou me dar conforto, ou algum tipo de sentido. Kai-Fu Lee se diz hoje como alguém que não pratica nenhuma religião. Ele praticou o cristianismo quando viveu nos Estados Unidos e hoje ele não pratica nenhuma religião. Ele crê que fomos criados por um poder maior e que esse poder é bom. É assim que ele se define no livro. Como tantas pessoas forçadas a de súbito enfrentar a sua própria mortalidade, fui tomado pelo medo por meu futuro e por um arrependimento profundo e doloroso pela maneira como tinha vivido a minha vida. O que mais me impressionou foi ele dizer, e ele dá detalhes no livro, sobre esse arrependimento profundo e doloroso pela maneira como tinha vivido a minha vida. Ano após ano, tinha ignorado a oportunidade de passar tempo e compartilhar amor com as pessoas mais próximas de mim. Minha família não me deu nada além de afeto e amor, e eu tinha respondido com cálculos frios. Na verdade, hipnotizado pela minha busca por criar máquinas que pensassem como seres humanos, tinha me tornado um homem que pensava como uma máquina. Meu câncer entraria em remissão poupando a minha vida, mas as epifanias desencadeadas por esse confronto pessoal com a morte permaneceriam comigo. Elas me levaram a reorganizar as minhas prioridades e a mudar totalmente a minha vida. Passo muito mais tempo com a minha esposa e minhas filhas e me mudei para ficar mais perto da minha mãe idosa. A mãe dele tem uma demência. Reduzi drasticamente a minha presença nas mídias sociais, dedicando esse tempo a encontrar e tentar ajudar os jovens que me procuram. Pedi perdão àqueles que ofendi e procurei ser um colaborador mais gentil e empático. Acima de tudo, parei de ver a minha vida como um algoritmo para otimizar minha influência. Em vez disso, tento gastar a minha energia fazendo a única coisa que descobri que realmente traz sentido à vida de uma pessoa: compartilhar amor com aqueles que nos rodeiam. Essa experiência de proximidade com a morte também me deu uma nova visão de como os humanos podem coexistir com a inteligência artificial. Sim, essa tecnologia criará um enorme valor econômico e destruirá um número impressionante de empregos. Se permanecermos presos em uma mentalidade que iguala nosso valor econômico ao nosso valor como seres humanos, essa transição para a era da inteligência artificial devastará nossas sociedades e causará estragos em nosso equilíbrio emocional. Mas não há outro caminho. Uma oportunidade
de usar a inteligência artificial para recobrar o que nos torna realmente humanos. Desculpa, mas há um outro caminho. Uma oportunidade de usar a inteligência artificial para recobrar o que nos torna realmente humanos. É uma jornada que tomei em minha própria vida, que mudou meu foco das máquinas de volta para as pessoas e da inteligência de volta para o amor. Eu quero concluir com a frase com que eu comecei. No primeiro dia, eu tirei essa frase do livro do Domênico De Masi, O Futuro do Trabalho. Essa frase me chamou muita atenção. Esse senhor, no fim da vida, olha para a sua vida e diz assim: conclua uma vida vivida às carreiras, em afã, adiando continuamente as coisas verdadeiramente importantes, a vida verdadeira, para fazer outras, distantes como miragens e, por fim, inúteis. Há dois modelos de trabalho. Há um modelo de trabalho criado no Éden, em que trabalhamos em resposta à graça de Deus, em que trabalhamos para servir a Deus. Há um outro modelo de trabalho, e esse modelo, biblicamente falando, vem da Torre de Babel. Por que eles trabalhavam na Torre de Babel? Eles trabalhavam para construir um nome para si mesmos. Era esse o objetivo do trabalho. E havia muito trabalho na Torre de Babel, mas o trabalho era feito para construir um nome para eles mesmos. Kai-Fu Lee passou uma boa parte da sua vida tentando fazer um nome para si mesmo. Ele se viu diante da morte, e a morte fez com que ele repensasse a vida e a sua relação com o trabalho. Com tudo isso que ele falou. Nós não precisamos passar pela morte para termos esse encontro, porque a palavra de Deus nos diz de várias maneiras, de que o resgate do trabalho é o que vai nos fazer voltar ao Éden e trabalhar como uma resposta à graça e ao amor de Deus e trabalhar para servir aqueles que estão do nosso lado. Tudo isso que a gente refletiu, que a gente falou, para mim, tem um objetivo antes de todos os outros, que nenhum de nós chegue no final da nossa vida e diga isto que esse homem disse aqui. Que nenhum de nós conclua a nossa vida achando que nós vivemos as carreiras, sem afã, sem pertencimento, sem envolvimento real nas coisas que fazemos. Se tudo isso que nós falamos nos fizer pensar que não podemos viver adiando continuamente as coisas que são de fato importantes na vida, a vida verdadeira, se isso nos fizer ver que este trabalho que é feito para si mesmo, para fazer um nome para si mesmo, é como uma miragem e, por fim, é algo totalmente inútil, é vaidade, é correr atrás do vento. Se tudo isso que falamos servir para que a gente reflita sobre isso, eu terei cumprido minha missão nesses dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo. Também quero agradecer, Márcio. Também são questões que têm atravessado a minha vida ultimamente. Isso é muito bacana escutar. Realmente, se Deus não aumentar, né, a nossa fé, fazer realmente nosso coração se converter de forma integral, definitiva, né, sem porém, e a gente realmente se entregar, né? São tantas
percalços, tantos problemas no trabalho, a forma como você lida com várias questões. Até outro dia eu estava pensando naquela questão que Paulo comenta sobre senhores e servos, né? E a quantidade de gente que me procura para fazer trabalho gratuito. Meus senhores, né? Pessoas, às vezes, miseráveis, pessoas que não têm condições de pagar pelo trabalho em si e tal. E eu estou lá, assim, cheio de gente querendo pagar, e eu sem tempo para atender quem não pode pagar. E eu olhava, esse cara que quer sem pagar, e eu não sou escravo. E aquela coisa toda, mas, cara, você tem que arrumar um tempo para atender esse pessoal. É uma questão, o trabalho, então, ou você larga isso, né? Eu não vou ficar nesse dilema aqui, eu vou largar isso, eu estou cansado, esse pessoal só pensa em dinheiro, só quer regular a propriedade, eu vou largar isso, eu não aguento mais isso, entendeu? Vou fazer o que você está querendo fazer, né? Vou ficar com os livros de filosofia, vou só pensar, meditar, orar. Pode jogar um tênis também. Jogar um tênis. Pô, o tênis. Cozinhar, comer, celebrar. Comer. Mas acho que o Umbelino toca num ponto assim, acho que importantíssimo, né? Assim, dentro disso, do testemunho desse Kai-Fu Lee, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente não pode perder a perspectiva. Uma delas envolve o pobre. Acho que essa percepção do pobre, e, claro, o pobre economicamente falando, mas às vezes a gente se depara com pessoas que nutrem outro tipo de pobreza, como solidão, como abandono, como essa proximidade, a proximidade da comunidade. Assim, cenas que me impactam muito. Uma vez duas ocasiões. Uma lá no Canadá, assim, você chega, tem esses professores que você lê os livros e assim, os caras são, se você admira assim de longe, né? Mas eu cheguei um dia e fui na igreja. E a igreja era a igreja que uns dois deles frequentavam, desses professores, autores, etc. E quando eu cheguei na igreja, um dos professores que eu mais admirava, e um cara rico que herdou uma herança assim enorme e era um professor assim muito renomado, ele estava na porta da igreja entregando boletim. Isso me chamou muita atenção, né? Assim, a comunidade parece que coloca a gente no lugar certo, quando a gente resiste em querer ficar no lugar errado. E a outra, nessa mesma viagem, voltando para casa, eu passei na Califórnia para visitar um amigo meu, amigo de infância. E ele me levou na igreja que ele estava frequentando, que é uma dessas mega igrejas americanas, numa das regiões mais ricas da Califórnia. E a hora que a gente entrou, assim, um estacionamento daqueles assim, que perde de vista, e um cara que estava com um colete, daqueles coletes assim, com tinta fluorescente e tal, e orientando o estacionamento, era um dos homens mais ricos do mundo, dono de uma dessas multinacionais assim, e estava ele ali orientando vaga de estacionamento, né? Essas coisas, para mim, assim, família, comunidade, preserva a gente no lugar certo, com a nossa humanidade correta. É o que o Umbelino estava dizendo, sabe? Às vezes a gente não dá mais atenção para o pobre, porque o que pode pagar toma o nosso tempo todo, para que eu vou dar atenção para ele, né? Eu não vou cuidar do estacionamento, eu posso pagar para um manobrista fazer isso.
Mas, assim, diante dessa perspectiva para onde assim, a civilização caminha, né, tá aí, né, duas coisas, pelo menos, para a gente considerar. Né? Uma das coisas que o Kai-Fu Lee conta e que chamou muita atenção dele foi uma experiência dessa. Ele vai quando ele tem o diagnóstico, ele vai visitar um desses mestres aí, orientais. E lá é um lugar que vai muitas pessoas e tem um motorista de carrinho. Ele para num lugar e tem aqueles carrinhos que vai levando e tinha um motorista de carrinho. E ele entrou no carrinho e ficou em silêncio um pouco, depois começou a conversar com o cara. Falou assim, você trabalha nisso? Você trabalha aqui nisso? Ele falou assim, não. Eu sou CEO de uma indústria de eletrônica, uma das indústrias mais competitivas que tinha. Quando o Kai-Fu Lee entende disso, quando ele viu que o cara era... Ele falou, não, eu não acredito que um cara, CEO de uma empresa dessa, está aqui fazendo chofer, né? Fazendo serviço de chofer. Isso me impactou bastante. Assim, se ele tivesse falado aqui que ele tinha se convertido ao cristianismo e tudo isso que ele passou foi uma conversão cristã, eu teria assinado embaixo, porque no final eu fiquei assim, nossa, mas faltou só ele falar que se encontrou com Jesus. Ele teve uma transformação muito profunda, muito bonita. E interessante, ele não quis fugir da tecnologia, ele quis encontrar uma forma humana de integrar o trabalho com a vida. E aí ele tem capítulos e mais capítulos, que eu não entrei, eu recomendo ler esse livro. Ele tem capítulos e mais capítulos em que ele vai falar sobre esta proposta de integração da tecnologia com a vida humana. Fala, André. Ô, Márcio, eu estou em choque. Isso já ajuda. Ele é novo, Márcio. O que eu e o Ricardo vamos fazer pelos próximos 30 anos? Mas, assim, é muito aterrador, assim, esse cenário, né? E você... Assim, essa sensação de que é um filme de ficção científica em tempo real, assim, e que é isso, assim, vamos supor que demore 40 anos. O meu filho vai pegar em cheio, os nossos filhos e netos vão pegar em cheio isso. E a gente não está nem na China nem nos Estados Unidos, assim, para estar na chance entre os 5% desses lugares que vão estar, assim. Acho que fica... Porque essa resposta do Kai-Fu Lee, essa resposta que o Ricardo sugere, assim, né, remetendo aos professores e o milionário, eu não quero minimizar, eu não queria minimizar elas, o impacto pessoal disso, assim, né, mas é uma escolha pessoal, assim, né, então parece que vai ser muito pouca gente nesse cenário em 30, 40 anos que vai poder fazer essa escolha pessoal, assim. E, sei lá, tem algum mecanismo secular, sei lá, que possa fazer algo a respeito? Porque a gente fica discutindo, do lado de cá do Ocidente, a gente fica discutindo capitalismo liberal ou capitalismo de Estado, e parece que na previsão dele, assim, tanto faz, tanto fez, assim, porque vai chegar uma hora que uma Amazon ao cubo vai chegar e vai engolir tudo, vai atropelar tudo, ou um WeChat ao cubo vai chegar não vai fazer mais diferença se é Brasil, se é Botsuana ou se é Estados Unidos, assim, porque... Sim, e você me falou, né? Teve um momento que ele diz assim que as invenções já foram feitas, então a gente está vendo agora são implementações. Então a gente já sabe os riscos, né? Tem alguém aí, um profeta diagnosticando assim, é algo parável ou não? Assim, tem algo que pode ser feito para minimizar ou não? Minha opinião é que não é algo parável. As ondas da inteligência artificial, né, as primeiras ondas, elas já estão aí presentes. O que vem para o futuro
que ainda depende de invenções novas é a última onda, a IA autônoma. Esse ainda depende de invenções novas. Por isso ele acha que a gente está relativamente longe dela. Mas as outras ondas, elas já estão aí e elas vão ocupar espaço cada vez maior na indústria. Justamente por isso, porque depende apenas de implementação. Então, não acho que é parado, não. A minha geração viu Matrix, né? Quando eu era adolescente, assim. Quando estava na pré-adolescência, o filme estava chegando, assim. E você dá a entender que antes, quando eu estiver chegando aos meus 60, vai estar rolando, assim, em tempo real. O ministro da Economia da Grécia, ele tem várias palestras sobre o capitalismo e tal, e sobre tecnologia, e ele fala que esta visão da inteligência artificial nos faz, não da inteligência artificial, da evolução da tecnologia, nos faz perceber o filme Matrix como um documentário. Eu acho assim, André, que não sei se foi o C.S. Lewis, não sei quem foi, mas uma sugestão que deu é que a gente precisa antecipar certas coisas e as decisões precisam ser tomadas antes delas virem, não esperar elas acontecerem. Por exemplo, você vai subir, escalar uma montanha, é importante que você saiba que lá em cima o ar é rarefeito e a sua capacidade de respirar, de ter o oxigênio vai ser mais limitada. E você precisa se preparar para isso, para quando você subir, isso não te pegar de surpresa, porque vai acontecer. Então, assim, a gente tem um cenário, assim, acho que o bom, né, de uma experiência como dessas 4 semanas é a gente ter uma perspectiva de um cenário que já está em andamento e ele vai, cada vez, de forma mais veloz, né, ele vai chegar. Agora, como que nós nos preparamos hoje para lidar com isso amanhã? Porque se a gente não se preparar hoje, amanhã ele pega a gente de surpresa. Preparar, inclusive, nossos filhos e netos. Não é só para enfrentar competitivamente o mercado, mas para enfrentar a realidade dele, né? André, pelas pesquisas do Kai-Fu Lee, diretores e CEOs de centros cristãos de estudo vão ser substituídos pela inteligência artificial em mais ou menos 20 anos. É o que vocês têm. Obrigado, Márcio. Daqui 20 anos eu já bati as botas. Eu me lembro, Márcio, que tem um arquiteto português muitíssimo famoso, chamado Álvaro Siza. Ele é um dos grandes nomes portugueses, um equivalente a um Paulo Mendes da Rocha, um Niemeyer aqui para nós, assim. E isso quando eu estava encerrando meu curso de arquitetura, assim, eles fizeram um trabalho de parametrização, né, que já é algo de aplicação dessas coisas na arquitetura, para que uma vila fosse construída ao estilo do Álvaro Siza, assim. Então cada pessoa falava quantos quartos queria e etc. E com base em diversos critérios e categorias de projeto, identificação e criando os parâmetros, já trocava, né, e analisava as curvas de nível do terreno, a topografia, etc. E tinha lá um projeto à lá Álvaro Siza. E ele acompanhou e tudo mais, assim. Imagino que a facilidade de fazer isso com um sermão, que a gente está falando de palavras e etc., não envolve terreno concreto, e etc., seja bem inferior assim, a complexidade. Com certeza. Tem muita gente com a mão levantada aí. Tem o Gerson e o André. Posso falar? Esse Fala, microfone Gerson. vocês estão ouvindo porque ele é meio ruinzinho aqui. Eu só queria contribuir com o seguinte.
eu não sei quando que ele escreveu o livro, mas o que eu vivenciei nos últimos anos no banco, porque eu fui um dos que fiquei por 5 anos tentando vender para o banco a implantação da área de inteligência artificial e de inteligência analítica dentro do banco. E ela só foi viabilizada efetivamente no meu último ano de banco. E por conta disso, eu participei de muitos experimentos. Foi quando? E eu disse na aula... Oi? Foi quando? Isso foi em 2019. Começou no final de 2018. Foi quando ele escreveu o livro. Ele escreveu o livro em 2018. Então. Só que é o seguinte, hoje a minha leitura não é longínqua para acontecer a próxima onda, tá? Porque o que está acontecendo hoje, e já vem acontecendo há vários anos, é a coleta de dados que alimenta esse mega big data que algumas empresas estão construindo. E as máquinas, em termos de processamento, evoluindo muito também. E eu não chutaria 20 anos, não, tá? Para mim é bem mais assustador. E um dos experimentos que eu também participei, e que, quando eu disse na aula passada que pela primeira vez eu tinha me assustado com a inteligência artificial, foi uma aplicação dessa Deep Machine Learning, em que uma equipe submeteu todos os vídeos disponíveis de Obama, assim, como presidente dos Estados Unidos, então tinha muitos vídeos, e fez um Deep Machine Learning da fala dele e do visual dele. E uma vez essa máquina treinada, ela era capaz de pegar qualquer vídeo. Eu participei desse experimento onde alguém falou um texto, só que ele falou em português, né? Falou em português um texto qualquer na frente de uma câmera, e o que você via numa outra tela do computador era o Obama falando com a voz dele, com o sotaque dele, com a cara dele, com as feições dele, só que falando em português, mas com sotaque a voz dele, porque a pessoa estava falando em português. E aí, pela primeira vez, isso é uma coisa que circula na internet como deepfake, né? São vídeos deepfake. São vídeos que parecem totalmente realistas, mas eles são produzidos por essas máquinas treinadas com essa técnica de Deep Machine Learning. E também, com esse mundo virtual que a gente vive, e com as informações que a gente é manipulado, eu externei na aula passada a minha preocupação de a gente é tão manipulado com informações que eu já não tenho mais certeza se o que eu acredito como sendo certo é uma coisa que vem da minha leitura, ou eu estou sendo manipulado para pensar como querem que eu pense, né? E aí, quando eu sou alimentado com vídeos, que eu não posso mais nem acreditar mais em vídeos, e agora também com a criação também do metaverso, em que amplia de uma forma, assim, entrando dentro do mundo virtual, realmente parecendo um avatar ou até um Matrix, em que a gente chega a um ponto em que, dentro do mundo de realidade ampliada, a gente não sabe mais o que é real e o que não é real. Isso me leva a um cenário assim extremamente assustador. E eu com a Ellen, algumas vezes temos orado para que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para ler esse cenário que a gente está vivendo, porque eu acho que só o Espírito Santo pode nos revelar e nos discernir e nos manter a sanidade e a percepção da realidade dentro de um mundo cada vez mais virtualizado e manipulado, né? Assim, existem as coisas boas da inteligência artificial, né? Assim como todas as tecnologias, ela é boa, né? Mas sempre tem também o uso inescrupuloso que pode... Mas o que eu quero externar como uma preocupação que tem sido muito forte, sei lá, nos meus últimos anos, é justamente onde isso vai nos levar, né? Eu acho que a sociedade hoje, já a grande maioria não tem noção do quanto está sendo manipulada. Porque numa fase inicial, a inteligência artificial era utilizada para saber qual que era os seus gostos, o que você queria para daí oferecer produtos
mais sintonizados com o seu interesse e assim aumentar a convertibilidade dos anúncios, né? Mas hoje nós estamos sendo, na verdade, já manipulados para desejarmos o que eles querem que a gente deseje, né? E isso, sei lá, a única resposta, isso aqui é mais um desabafo, é mais uma angústia que eu externo, mas assim, eu acho que é realmente a gente manter sintonia com Deus e realmente clamar que o Espírito Santo seja essa luz para nós, para nos revelar e nos mostrar, para a gente saber para onde ir, porque eu me assusto com o cenário que assim, no futuro próximo, e eu diria assim, o meu horizonte de 20 anos assim é 10 anos. Talvez nem seja 10 anos, talvez nem seja 10, tá? Obrigado, Gerson. Obrigado. André, depois aí o Márcio comenta para a gente fechar. É só o paradoxo que eu acho que surge dessas conversas, né? Assim, quando eu assisti, primeiro lembrando aquela questão do processo, né? De valorizar o processo e investir tempo no processo da história da lareira, né? Assim, de não aperta o botão e liga a lareira elétrica, né? Vai cortar madeira, leva teu filho, investe esse tempo e os efeitos disso que a gente não consegue quantificar, mas a gente acredita, né? Assim, e crê que Deus está agindo muito nesses processos, né? E a importância de valorizar isso, investir tempo nisso. Ao mesmo tempo, o ponto que o Ricardo levantou, né, assim, de se preparar para não ser pego de surpresa por essa onda que está vindo. Eu confesso que eu pulo de um lado para o outro, né? Assim, a vontade que dá é de correr para o monte, montar minha tenda e ficar ali, né? Assim, opa, deixa eu fazer essas tendas aqui e esquecer o resto que está rolando, né? Assim, e de novo trazendo a questão do filho, porque é um negócio que eu tenho pensado mais ultimamente, né? Assim, como cortar a lareira e botar no curso de programação. Assim, eu acho esse desafio, assim, em alguns momentos angustiante, em outros quando você está curtindo cortar a madeira, né? Assim, é realmente o sentimento de deixa eu fazer minha tenda aqui, ou quando você está aprendendo uma coisa completamente nova e colocando a tecnologia no lugar dela, sendo um instrumento, que bênção, até chegar no outro extremo de imaginar que, tipo, uma fatia enorme de trabalhadores vai ser excluída numa tacada só quando uma grande inovação, uma grande implementação ocorrer, né? Verdade. São os dilemas aí que a gente enfrenta. A Rita fez uma pergunta. Isso, Márcio. Isso, por favor. Antes desse comentário final que nos abençoará e nos trará a paz, por favor, leia o comentário da Rita e do Daniel. A Rita escreveu assim: parece um mergulho independente de nossa vontade. Somos conduzidos de forma inconsciente e não notamos que fazemos cada vez menos esforço para algumas tarefas. E isso inicialmente nos agrada. Como trazer consciência deste cenário e caminho? Eu voltaria aí aos 3 pontos que a Marva Dawn nos falam sobre isso. Qualquer coisa que nos sobrecarregue, ela dá 3 passos aí para a gente enfrentar isso. O primeiro é nomear. Então, nós precisamos focar a nossa atenção nisso que está acontecendo. Realmente, a gente faz sem perceber que está fazendo, às vezes é inconsciente, e no começo agrada porque requer menos esforço. Mas ela está dizendo que a gente tem que fazer um esforço consciente de nomear isso e de descrever isso, para que a gente tenha condições de fazer o terceiro passo, que é procurar formas alternativas de vida. E essas formas alternativas de vida não vão significar
elas vão estar muito dentro desse dilema que o André acabou de falar aí, né? O André Uchoco. Não quer dizer que nós vamos sair completamente do mundo tecnológico, não vamos, obviamente que não. Mas como nós podemos viver uma vida alternativa diante disso? É um esforço consciente. A gente vai ter que fazer um esforço consciente para nomear, descrever e procurar formas alternativas de vida. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rita, se você quer comentar. Obrigada, Márcio. A questão que me impacta muito é em relação ao quanto esse mergulho inconsciente demora para gerar um incômodo a ponto das pessoas despertarem, né? E como que essa geração que nasce dentro dessa realidade conseguirá ter consciência, né? Onde hoje a gamificação parece um estilo de vida, né? Isso é preocupante. Eu acho que essa geração ela só vai ter condições de ter consciência disso na medida em que a nossa geração ou as gerações anteriores ajudarem. Eu acho que alguém que já nasce dentro disso vai ter uma dificuldade muito grande de perceber. E aí nossa tarefa como pais é fundamental, né? Não tirar os filhos do mundo, mas fazer com que eles entendam como o mundo funciona. Eu acho que é que nem aquele comentário que você fez daquela pessoa que produz jogos, né? Que tem contato com os adolescentes e percebe que eles não sabem escrever, não sabem falar, mas ele não se dá conta de que ele está fazendo, que ele é parte da cadeia que produz esse tipo de comportamento, né? Acho que é isso que a Rita está dizendo, assim, a gente perde a consciência de que nós somos parte do processo, né? Mas acho que até a pergunta do Daniel sobre onde fica a fé no meio de tudo isso, né? Eu fiquei pensando, Daniel, assim, acho que tem um aspecto contínuo no chamado de Cristo, que é tomar a cruz para segui-lo, né? A cruz envolve renúncia. A renúncia envolve abrir mão de alguma coisa em função do chamado de Cristo. Eu acho que no mundo assim que a gente vive, não é muito diferente do mundo que Jesus viveu, que Paulo viveu e que tantos outros viveram, cada um com as suas características. Mas, assim, as coisas vão seguir, né? Vão acontecer, independente da gente querer ou não querer, né? A nossa luta não vai ser contra a tecnologia, mas contra esses poderes, né? Esse poder que muitas vezes, inconscientemente, nós abraçamos e trazemos para dentro, né? Eu acho que o tomar a cruz assim envolve esse discernimento e essa renúncia de poderes, né? De potências. Não sei. Márcio, dá uma palavra assim. Estou brincando. Então, assim, a minha intenção desde o começo foi acho que nós temos que ter consciência do mundo que a gente vive, né? E temos que ser responsáveis. Nós não vamos resolver o problema do mundo, né? Nós não vamos impedir o avanço da inteligência artificial no mundo, acredito. Mas a própria experiência do Kai-Fu Lee nos ensina o seguinte: dentro do nosso pequeno mundo, nós podemos ser conscientes e podemos tomar ações positivas e que influenciem. Depois dê uma lida, porque é interessante o que ele propõe como políticas. Ele não tá fazendo... o reencontro dele com a tecnologia não foi apenas pessoal. Ele não deu um jeito nisso somente pessoalmente. Ele fez uma proposta social de como interagir a tecnologia e a vida humana.
essa proposta dele vai resolver todos os problemas? Certamente que não. Certamente que não. Mas ele vai influenciar, né? Ele é um influenciador, ele tem como influenciar, ele vai influenciar para isso. Eu acho que no nosso âmbito de ação, nós temos que ter a responsabilidade de influenciar positivamente, sabendo de tudo isso. E conservando a fé, que é a única coisa que nos vai fazer, de fato, resistir a tudo isso, né? Aos aspectos negativos de tudo isso. Sem essa fé, sem essa presença do Espírito, como o Gerson disse na nossa vida, esquece, nós vamos nadar de acordo com a correnteza, e somos chamados para nadar contra a correnteza, e para isso precisamos da força de Deus e do seu Espírito. Eu queria agradecer muito vocês por terem me ouvido esses 4 dias. Foi muito bom para mim, eu preparando isso, pensando nessas coisas, pensar um pouco na minha própria vida, e ter alguém que me escute, então é melhor ainda. Muito obrigado, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Nós que agradecemos, Márcia, agradecemos mesmo de coração. A gente sabe o trabalho que isso te deu, além de todo o trabalho que você tem todos os dias e as outras responsabilidades que você tem. E eu sei que durante esses dias acumularam aulas na escola dominical que eu participei, e o seu trabalho regular de todos os dias, que é muito intenso, família, igreja, e ainda todas as leituras que você fez, e selecionar todas essa bibliografia para a gente. Eu tenho uma certa ideia do volume de trabalho que isso trouxe para você. Então, a gratidão é toda nossa, e pode ter certeza que o efeito disso para a gente vai ser muito bom, e certamente para muito tempo, né? O que a gente está procurando fazer aqui através do Vocatio é exatamente isso, é tentar refletir sobre a relação da fé com o trabalho, com a cultura, com as mudanças, e como que a gente preserva a nossa submissão ao governo de Jesus Cristo no meio de tudo isso. Por isso que a gente sempre trabalha em torno desse mesmo eixo. Jesus Cristo é o Senhor do trabalho, da tecnologia, da ciência, do conhecimento, da política, dos poderes, etc. Porque para a gente o que importa é não perder essa perspectiva de que Jesus é o Senhor. Essa é a única verdade, Ele é o Senhor, né? Então, muito obrigado mesmo por ter nos ajudado a trilhar esse caminho. André, tem alguma coisa para dizer? Eu também queria externar minha gratidão ao Márcio por não somente ter preparado, e também tive esse desafio de preparar, tem a noção do trabalho que deu, imagino na situação, com todas as responsabilidades dele como engenheiro-chefe lá, isso ainda acumula, mas ainda ter participado com a gente, né? Márcio esteve presente em quase todos os cursos aqui, então ele fala não só como alguém que chega distante, mas alguém que tem acompanhado toda a reflexão, assim. Então, obrigado demais, Márcio. Eu acho que falei isso por mensagem para você, externei lá nas minhas redes sociais, mas para mim são sempre módulos assim muito, muito, muito especiais, assim, que combinam uma experiência de vida mesmo com algo que a gente tenta fazer aqui, e você vem de uma maneira muito, muito certeira, muito, muito profunda, assim. Então, minha oração é que Deus continue te sustentando, continue te abençoando, te dando esse discernimento profético mesmo, assim, isso que a gente tem vivido, dessa experiência do mercado, do trabalho, das tendências da tecnologia, que ele continue te usando muito, muito nisso. Amém. E estender a gratidão a vários de vocês que estão aqui, ou que estarão ouvindo isso daqui em algum momento depois, porque a tecnologia permite isso, né? Então, que caminharam com a gente quase todos esses módulos também, né? A gente está chegando aqui no encerramento do 8º módulo, são quase 8 meses, umas 50, 55 horas de conteúdo,
Aí a gente esteve junto, eu me sinto próximo de gente que eu nunca estive na mesma sala, no mesmo ambiente. Espero que Deus dê a oportunidade, mas muito obrigado pela confiança de vocês, a parceria ao longo desse um ano. A gente em breve vem com novidades aí também, mas se a gente vem com novidades e com propostas é porque vocês participaram e a gente viu que esse é um campo que merece sementes e que Deus tem dado frutos e tem sido bênção, assim. Então, obrigado também por essa participação de vocês, assim, nos comentários, nas dúvidas, nos feedbacks. Semanas depois, às vezes, é muito bom saber que Deus tem usado esse nosso esforço para produzir frutos e transformações na vida de vocês. Então, fica nossa gratidão a vocês e o nosso louvor a Deus, porque Ele tem pegado essas sementes e regado e tem permitido a gente ver frutos disso. Obrigado, Márcio. Fez parte disso também. Sem dúvida, aprendi muito esse ano. Deus abençoe a todos. Um tempo de advento bom, abençoado para cada um, para suas famílias, que possamos juntos nos preparar para penetrar, participar no grande mistério da encarnação de Deus no nosso mundo e na nossa história. Não tem tecnologia que seja mais rica, mais fantástica, mais impressionante do que Deus se fazer homem. Não tem inteligência artificial que vai roubar da gente isso aí. Com certeza. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Deus Amém. guarde Muito a obrigado, todos. A gente mantém contato, tá? Fiquem na paz. Obrigado, André, por tudo. Valeu.